Deus, aleluia. Quantos estão felizes essa noite? Glória a Deus! Confesso para os irmãos que eu estou meio nervoso, né? É a primeira vez, né? Aleluia! Mas, a glória de Deus, estamos aqui. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Êxodo, no seu capítulo 14, versículo 14. E enquanto os irmãos abrem a Bíblia, eu gostaria de estar agradecendo a vida do evangelista de Dilson, né? Que nos deu essa oportunidade para estar falando a palavra de Deus. Gostaria de agradecer também os varões que estão ao meu redor, na minha retaguarda. E agradecer também a nossa pastora, que sempre tem orado pela vida desses jovens, sempre tem confiado nesses jovens e sempre tem ajudado esses jovens de grande maneira. E vai dizer assim, Êxodo 14, de seu verso 14: E o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Pode se assentar, glorificar no nome do Senhor Jesus. Sabemos que muitos conhecem essa palavra é bem falada. Muitos conhecem quem é o homem a qual foi usado por Deus para estar direcionando, escrevendo esse livro de Êxodo. E eu queria falar sobre este homem, cujo seu nome é Moisés, filho de Arão e de Joquebede. E a Bíblia vai dizer, de seu capítulo 1 e 2, o nascimento deste homem, chamado Moisés. E interessante é que eu estava olhando a Bíblia e pesquisando, era que a cada versículo Deus fala de Moisés, a trajetória que Moisés passa, até chegar no capítulo 14. O interessante é que no capítulo 1 e 2 é o nascimento de Moisés, mas também a fuga dele. Por quê? Porque Moisés vai nos dizer que quando Moisés nasce, um novo rei está reinando sobre o Egito. Este novo faraó, ele começa a ter medo, porque o povo de Israel começa a ficar muito grande, e isso vai amedrontando ele. E o que ele faz? Ele começa agora a escravizar o povo de Israel, a dar mais trabalho para o povo de Israel. Interessante agora é que o rei dá uma ordem, dizendo para que matasse todos os filhos de hebreus, todos os filhos que nascessem. E interessante é que Moisés, ele foi um dos filhos que foi escondido pela sua mãe. E a Bíblia vai nos dizer que Moisés, ele foi escondido durante 3 meses. E o mais interessante é que após esses 3 meses, agora Joquebede vai colocar seu filho no rio Nilo em cima de um cesto. Sabe o que é interessante? Interessante é que quando ele chega no Nilo, ele está sobre o Nilo e alguém pega ele. É Deus falando para a gente nesta noite. Pode até tentar te matar antes mesmo de você ter consciência, mas eu já estou te livrando. E digo mais, a sua caminhada, o seu processo ainda não acabou. Tem muita coisa ainda para vir. E agora a Bíblia vai nos dizer, se a gente passa um pouco mais para frente, do capítulo 3 ao 4, é quando Deus chama Moisés. E Moisés, ele está apacentando as ovelhas de seu sogro. Interessante é que quando Moisés ele está sobre o monte, a Bíblia vai nos dizer que Moisés ele está andando sobre o monte. E ele avista uma sarça ardente, a primeira aparição de Deus para Moisés. E o interessante é que Moisés ele vai até a sarça. E quando ele chega perto da sarça, vem uma voz com grande clamor dizendo: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar que você pisa é santo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Sabe o que a palavra do Senhor vai nos dizer com isso? É que muitas das vezes tem coisa que Deus está pedindo para você tirar essa barreira, que está impedindo de você encostar naquilo que é santo, que está impedindo de você encostar naquilo que é puro, que está impedindo de você encostar naquilo que é dele. E Deus ele está dizendo nessa noite: Moisés, tire a sandália dos teus pés, pois o lugar
noite, porque eu quero falar contigo, eu quero ter intimidade, quero que você sinta aquilo que é sobrenatural. Glória a Deus. Interessante agora que se a gente pula um pouco mais para frente, a Bíblia vai nos dizer agora do capítulo 5 ao capítulo 11, se eu não me engano, vai falar sobre as pragas. E o interessante é que quando a Bíblia vai nos falar sobre as pragas, muitas das vezes é Deus falando. O inimigo pode até tentar todo momento se levantar contra ti. O inimigo pode até tentar a todo momento fazer uma aliança contigo. Mas Deus está dizendo: libera o povo de Israel, liberta o povo de Israel. A todo momento Moisés fica dizendo para Faraó: Faraó, liberta o povo de Israel. Não vai libertar? Tá bom. Amanhã eu venho novamente e falo contigo. Moisés, liberta o povo de Israel. Não vai libertar? Amém. Amanhã eu venho e falo contigo. Interessante é que a Bíblia vai nos falar agora da saída do Egito, que é do capítulo 12 ao 13. Do 12 ao 13 vai nos dizer a saída do Egito. E sabe o que é interessante? É que isso apega muito, fala muito comigo, porque está chegando naquela parte que a gente mais gosta de ouvir, que é que quando o povo está saindo, a palavra do Senhor para o povo, para Moisés, vem dizendo: então o faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra do deserto, os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado. E Faraó e todo o seu exército, assim saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Interessante agora aqui, Deus ele vai dizer para Moisés que ele vai permitir Faraó perseguir o povo. Agora a Bíblia vai nos dizer que quando Moisés ele está fugindo, ele está indo em direção à terra para acampar. E a Bíblia vai nos dizer, do seu versículo 9, do capítulo 14, que Moisés ele vai acampar juntamente com o povo na cidade de Pi-Harote, que está diante de Baal-Zephon. E a Bíblia vai nos dizer que ali ele está acampado junto com o povo. E sabe o que é interessante? É que Faraó não desistiu de perseguir. Por mais que ele estava distante, Faraó ainda estava perseguindo. Por quê? Porque Deus permite muitas das vezes a perseguição continuar. Porque algo, através da perseguição, vai fazer algo grande sobre a sua vida. Por que você está falando isso, Marcos? Mas eu quero dizer, antes de voltar para a palavra dele, eu quero dizer sobre uma mulher que a nossa diaconisa Raquel mencionou aqui, chamada Ana. Ela sofria perseguição dia após dia. E o interessante é que mesmo ela sofrendo perseguição, ela não deixou de buscar ao Senhor. O interessante é que ela mesmo sofrendo perseguição, ela não deixou de acreditar que o Senhor ainda daria filho a ela. E eu quero falar para você nessa noite, é que por mais que você está sendo perseguido, por mais que estão se levantando contra a sua vida, não pare de adorar, não pare de exaltar, não pare de glorificar o nome do Senhor, porque Deus ele tem coisa grande sobre você, Deus ele tem coisa grande sobre a sua vida, aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que quando o Faraó estava se aproximando, os filhos de Israel viu a Faraó e com grande medo ficaram. E a Bíblia vai nos dizer agora que os filhos de Israel começam a clamar a Deus, clamando ao Senhor. E sabe o que é mais interessante? É que quando a gente pula alguns versículos, a Bíblia vai nos dizer agora, no capítulo 15, que vai dizer assim: então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem, porque está clamando ainda ao Senhor. Ai, Jesus. Meu Deus! A Bíblia vai dizer que quando Deus fala com Moisés,
aqui, sabe o que é interessante? Interessante é que Deus ele já deu a ordem já foi decretada, e não tem por que você ficar se perguntando, a ordem já está dada, é só você atravessar o mar, a ordem já foi falada, é só você continuar, é só você prosseguir. E eu entendo agora que quando fala para continuar marchando, me lembro de um homem cujo seu nome era Josué, que Deus mandou dizendo para Josué: Josué, darei a ti a Jericó e toda a terra que está em Jericó, os homens formosos e tudo mais. Mas sabe o que é interessante? A palavra do Senhor para Jericó era uma só: Jericó, dá 7 voltas em volta da muralha. Jericó, pega 7 cântaros e canta. Jericó, é para você marchar 7 vezes. É para você marchar 7 vezes. A palavra do Senhor está dizendo que é para você marchar. A palavra do Senhor está dizendo que não é para parar. A palavra do Senhor está dizendo que é para prosseguir. A palavra do Senhor está dizendo que é para você continuar. Porque Deus ele está dando vitória. Enquanto você marcha, Deus ele vai quebrando corrente. Enquanto você marcha, Deus ele vai libertando a sua família. Enquanto você marcha, Deus ele vai salvando aqueles que precisam ser salvos. Deus de vitória, oh aleluia. Sabe o que é interessante? Sabe o que é o mais interessante ainda? É que eu me lembro de um homem cujo seu nome é Elias. Elias ele está fugindo de Jezabel. Agora que ele desafiou o povo, derrotou o povo, e ele está fugindo de Jezabel com medo. E sabe o que é interessante? É que a palavra do Senhor vai nos dizer que Elias agora, ele está indo para o deserto. E quando Elias ele está indo para o deserto, Elias segue o caminho de dia. Sabe o que é mais interessante? É que quando Elias ele olha mais um pouco à frente, ele avista ali na frente um pé de zimbro. E quando ele chega no pé de zimbro, ele se deita e começa a dizer ao Senhor: Senhor, eu já não aguento mais. Senhor, está difícil. Senhor, a perseguição é grande. Senhor, eu quero desistir. Senhor, para a minha vida, já não quero mais falar. Já não quero mais falar da palavra, Senhor. Já não consigo mais, já não aguento mais, Senhor. É grande a perseguição contra a minha vida. E sabe o que é interessante? É que quando Elias ele murmurava, quanto mais Elias ele murmurava, a palavra do Senhor vai nos dizer que Elias agora ele adormece. Mas sabe o que é mais intrigante? É que mesmo quando Elias ele murmura, mesmo quando Elias ele adormece, o Senhor envia teu anjo e diz: Elias, Elias, ei filho, está na hora de acordar. Ei Elias, levanta-te, coma do pão, beba da água. Elias, levanta-te, coma do pão, beba da água, Elias. É o caminho para ti. E a Bíblia vai nos dizer que Elias agora ele come do pão, Elias agora ele bebe da água, e quando Elias ele come e bebe, ele volta a adormecer. Sabe qual o mal da gente? Sabe qual o mal da gente fazer? É que muitas das vezes o Senhor ele já entregou o pão, muitas das vezes o Senhor já entregou a água, mas você ainda insiste em voltar a dormir. Deus ele está dizendo nessa noite: desperta desse sono, coma do pão, tá difícil, eu sei, mas sabe o que vai te ajudar? É você comer do pão, é você beber da água. Santo é o Senhor. E sabe o que é interessante? É que agora Elias ele acorda de novo. O anjo do Senhor vem a Elias e diz: Elias, levanta-te, come do pão, beba da água, porque longa é a sua caminhada. Ei, Deus me enviou aqui nesta noite para te dizer: não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de ligar para perseguição, não é hora de você dizer que não aguenta mais, porque Deus ele tem grande projeto sobre a sua vida. Deus ele tem promessas que quer cumprir sobre a sua vida. Através de você Deus vai livrar a sua família. Através de você Deus vai libertar aqueles que estão do seu lado. Oh Deus
de maravilha. Santo é o Senhor, glória a Deus. Sabe o que é interessante? Agora a Bíblia vai nos dizer que quando Moisés ele está em frente ao mar, a Bíblia vai dizer que a voz do Senhor vinha a Moisés dizendo: Moisés, estende a tua mão, estende o cajado, que eu farei a água abrir. E Moisés ele fez conforme o Senhor mandou. Sabe o que é interessante? É que muitas das vezes a gente insiste em fazer da nossa forma. Muitas das vezes a gente insiste em fazer o nosso querer. Muitas das vezes a gente insiste em fazer do jeito que a gente quer. Mas Deus ele está dizendo nessa noite: ei, somente estende a mão porque eu pelejo por você. Somente estende a mão porque eu vou falar por você. Somente estende a sua mão que eu vou fazer acontecer. Sabe o que é interessante? É que o povo agora vai começar a atravessar o mar. E sabe o que é mais interessante ainda? É que do outro lado do mar ainda tem deserto. E Deus permite você passar por deserto, sabe por quê? Porque eu estava ali em casa, eu estava pesquisando sobre uma coisa muito intrigante, e Deus ele me mostrava, e Deus falava comigo sobre isso que eu pesquisei. E sabe o que eu pesquisei nesse dia chamado hoje? Eu pesquisei como se faz o barro, como se faz o barro. O interessante é que o vaso para ser feito, ele necessita ter duas coisas. O vaso para ele ser feito e ser útil, ele precisa de duas coisas. Primeiro, ele precisa ser moldado. Primeiro, ele tem que aguentar a força do oleiro para ser moldado. Por quê? Porque quando o oleiro está moldando o vaso, quando o oleiro ele vai moldando o vaso, é interessante isso, porque quando o oleiro ele molda o vaso ele faz força contra o oleiro, mas sabemos que o oleiro tem mais força que o vaso. É Deus falando para você nessa noite, porque vai contra a minha força, se eu quero te usar para fazer a obra, porque vai contra a minha força, se eu quero te usar para pregar, porque vai contra a minha força, se eu quero te usar para louvar, porque vai contra a minha força, se eu quero te usar para libertar e curar, porque vai contra a minha força, se eu quero te usar para evangelizar, porque vai contra a minha força. E sabe o que é muito interessante? É que após o vaso ser moldado, ele ainda necessita passar por uma etapa para ele poder ser usado. Sabe que etapa é essa, no Gênesis disso? Ele necessita passar pela fornalha, ele necessita entrar na fornalha para que ele tenha resistência e possa ser útil, para que ele tenha resistência e possa ser usado da maneira que o oleiro quer. É Deus dizendo: é necessário você passar pela fornalha, é necessário você passar pelo deserto, é necessário você passar pelo fogo, para que você esteja firme diante da minha presença, para que você esteja firme diante do meu propósito. Santo é o Senhor. E sabe o que é interessante? É que quando o povo chega do outro lado do deserto, eles estão no deserto, mas no deserto, pelo que eu saiba, deserto é lugar de sequidão, deserto é lugar de morte, deserto é lugar de desesperança. Mas Deus está dizendo que é necessário tu passar por esse deserto para que você fique firme na minha presença. É necessário você passar para que eu possa entregar a promessa que eu te prometi. É necessário você passar para que a promessa de Deus possa cumprir sobre a sua vida. Aleluia! Oh, glória! O interessante é que quando o povo está no deserto, já está no deserto, a Bíblia vai nos dizer que esse povo vai ficar durante um tempo sobre o deserto. E o mais interessante é que enquanto aquele povo estava no deserto, nada lhe faltava. Enquanto o povo estava no deserto, se ele estava com fome, Deus enviava maná. Se ele estava com sede, Deus dava a água da rocha. Se ele estava com fome, Deus dava pão.
se ele estava com vontade de saciar o desejo de comer carne, Deus entregava a carne. E eu quero te dizer nesta noite, enquanto você estiver no deserto, eu vou profetizar para você nesta noite, enquanto você estiver no deserto, não vai faltar nada na sua casa. Enquanto você estiver no deserto, não vai faltar a presença de Deus sobre a sua vida. Enquanto você estiver no deserto, não vai faltar nada. Sabe por quê? Porque o Salmos 23 vai te dizer: o Senhor é meu pastor. O Senhor e nada me faltará, nada vai faltar, nada vai faltar perante o Senhor. Interessante é que aquele povo agora ele vai passar um tempo sobre o deserto. Agora o povo ele começa a murmurar a Deus. O povo começa a reclamar a Deus, dizendo: se a gente estivesse no Egito, a gente comia pão até saciar. Se a gente estivesse no Egito, a gente comeria tudo do bom do melhor. Se a gente estivesse no Egito, a gente estaria comendo carne. Mas Deus está dizendo para você nesta noite: não é para voltar do lugar, não é para voltar do lugar que eu te tirei. Não é para desejar as coisas do mundo. Não é para desejar as coisas do Egito. Porque as coisas que eu te dou é do céu. As coisas que eu tenho para ti é do céu. O maná ele veio do céu. O pão ele veio do céu. E sabe quem é o pão? O pão da vida é Jesus. É Deus dizendo: ele não é para você negar o pão que eu te dou, porque o pão que eu lhe entrego é o pão do céu. O pão que eu lhe entrego é Jesus na sua vida. Eu estou lhe entregando Jesus para ti. Ai, Jesus é forte, Deus maravilhoso. Interessante é que quando a gente começa a falar do pão, me lembro de Jesus, porque a Bíblia vai dizer que Jesus é o pão da vida, mas também ele vai dizer que a água que nos sacia. Sabe o que é interessante quando a gente começa a analisar para essa parte? É que quando a gente começa a olhar e ver que Deus, ele é o pão, ele é a água. Então quer dizer que Deus ele sempre esteve nos saciando. Jesus ele sempre esteve conosco. Oh, aleluia. Eu quero te dizer nesta noite que quando você estiver com o pão na sua frente, enquanto você estiver com a água diante de ti, não tenho por que temer, não tenho por que você se recusar, não tenho por que você ficar com medo, porque o pão vai te alimentar, a água vai te saciar, assim como fez com Elias, vai fazer sobre a vossa vida, assim como fez com o povo que estava no deserto, vai nos saciar. Oh, aleluia, Deus poderoso. Interessante é que aquele povo ele passa muito tempo durante o deserto por falta de desobediência. Aquilo que era para durar 40 noites dura 40 anos no deserto. E interessante é que muitas das vezes quando a gente começa a desobedecer Deus, a promessa ela estava muito perto de chegar sobre a nossa vida. A promessa estava muito perto de se cumprir sobre a nossa vida. Mas Deus ele faz, vou fazer desde o início. Sabe por quê? Porque você está desobedecendo a palavra do Senhor. Porque você está desobedecendo o que o Senhor está dizendo. Se é para você entregar, você tem que entregar, entrega. Se é para você pregar, prega. Se é para você louvar, louva. Se é para você falar, fala. Porque quando você desobedece, Deus ele faz você rodear sobre o deserto. Quando você fica desobediente, Deus ele faz você rodear sobre o deserto durante muito tempo. E aquele povo ficou assim durante muito tempo, rodeando sobre o deserto. E sabe o que é interessante? Interessante é que se a gente vai um pouco mais para frente, a seguir no deserto, um pouco mais para frente, a Bíblia vai nos dizer que agora o povo está perto de chegar na cidade prometida. O povo está perto de chegar na cidade que Deus a qual tinha feito a promessa para ele. Mas por causa da desobediência do povo, desobediência de Moisés por ter batido na rocha, Deus chama Moisés para o monte dizendo: Moisés, vem cá. Moisés, está vendo aquela terra ali?
Moisés, aquela terra é a qual eu prometi para vocês. Mas sabe, me lembro de uma coisa que quando eu mandei você, Moisés, mandei você falar com a rocha para liberar água, e você atinge a rocha. E sabe o que é interessante? É que se a gente for ver na Bíblia, a Bíblia vai nos falar que Jesus é a rocha. E Deus ele estava dizendo para Moisés, Moisés, eu falei para você falar com a rocha, não para ferir a rocha. Moisés, eu falei para você liberar a palavra para a rocha, não para você bater na rocha. E por causa da desobediência de Moisés, Moisés não é permitido ir para a terra prometida. E eu queria finalizar dizendo para vocês nesta noite: não desobedeça a palavra do Senhor. Não desobedeça o que o Senhor tem para você. Não desobedeça como o Senhor manda. Porque quando a gente desobedece, o Senhor, Ele vai lembrar. O Senhor, Ele vai lembrar. E quando chegar naquele dia, o Senhor vai te lembrar daquilo que você fez, daquilo que você desobedeceu. Aí vai chegar naquele dia e vai dizer, Deus, mas eu preguei a sua palavra. Jesus, eu fui grande pregador do teu evangelho. Eu criei, eu libertei, eu transformei. Mas naquele grande dia, Deus vai dizer para vós que desobedeceram a palavra do Senhor, para vós que não seguiram a reta justiça do Senhor, afastai-vos de mim, pois eu não vos conheço. O meu medo é desobedecer a palavra do Senhor. E eu finalizo para os irmãos dizendo, não desobedeça a palavra do Senhor.